O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburn e Fred Swecker. Parte 3. Revelando seu coração de servo. Capítulo 10. Abrindo espaço para os dons de sua esposa. Nós, homens, normalmente não somos experts em termos de hospitalidade. Para nós, se espalhar pelo sofá refletindo sobre o sentido da vida, ou assistindo a um bom jogo de futebol, é o que há de melhor na vida. Quem precisa de gente? Todo mundo de que precisamos já está ao nosso redor. Nossas famílias. Antes de me casar, era muito raro convidar alguém para ir ao meu apartamento, e quando isso acontecia, você podia considerar-se honrado se eu abrisse um pacote novo de amendoins só para você. Meu estilo de vida era um tanto espartano. Quando Brenda viu meu apartamento pela primeira vez, ficou estarrecida. Minha sala de estar era decorada com uma cadeira de praia dobrável, uma televisão de 13 polegadas sobre o carpete gasto e 4 quadros baratos encostados na parede. Para que pendurá-los? Afinal, estavam bem à altura dos olhos quando eu me sentava em minha cadeira. Quando nos casamos, Brenda teve de decorar nosso lar, que, na época, era um apartamento simples num subúrbio de Des Moines. Logo percebi, pois até alguém tapado como eu, que Brenda tinha um talento especial de hospitalidade e cordialidade tanto com nossos amigos como com pessoas que mal conhecia. Sempre que convidavam outro casal ou família para nos visitar, seus preparativos eram um desafio à minha sanidade mental. Fred, você pode pegar os guardanapos? Pedia da sala, onde certamente estava ajeitando as revistas na mesinha de centro. Aqueles na despensa? Perguntei da cozinha. Não, não os de papel. Use os de tecido, guardados na caixa junto com a porcelana. Assim todos vão se sentir especiais, respondeu Brenda. Tudo bem, pode deixar que coloco na mesa, disse eu, um tanto confuso. Mas não é só para colocá-los na mesa. Arrume-os em formato de flores, como eles fazem no restaurante Elvel. Não ficam lindos daquele jeito? Não sei arrumá-los como flores, gritei de volta e depois resmunguei baixinho, e também não quero aprender. Tudo bem, eu te ensino. Vai ser divertido. Entrou na sala de jantar onde eu estava, pegou um guardanapo de pano, dobrou para lá e para cá e como resultado os guardanapos se transformaram num jardim sobre a mesa. A propósito, vamos deixar as crianças colocarem marshmallows dentro da fondue de chocolate. Não vai ser o máximo? Perguntou Brenda. Acho que sim, menti. Vou pegar uns palitos. Que palitos, seu bobo? Comprei uns garfos de fondue hoje. São uma gracinha. Os filhos do Gary vão adorar. Vão se sentir sofisticados e lembrar disso por um bom tempo, exclamou, empolgada. Minha cabeça estava 1000 por hora, mas não tive tempo de colocar os pensamentos em ordem, pois Brenda também insistia em que passássemos aspirador e um pano no chão e arrumássemos tudo como se fôssemos receber a rainha da Inglaterra. Contudo, apesar de a casa estar impecável e de a mesa encontrar-se milimetricamente arrumada, nossos hóspedes sempre se sentiam à vontade e não tinham medo de bagunçar alguma coisa. Não sei como Brenda consegue fazer isso. Como disse, é um domingo claro que eu achava tudo aquilo uma frescura, mas ela parecia gostar tanto de receber as pessoas em casa que eu raramente reclamava. No começo. Então, nossos 4 filhos começaram a crescer. Para eles, flores de guardanapo não queriam dizer nada. Estavam sempre precisando de alguma coisa, aprontando alguma ou querendo algo para comer, o que acabava dificultando as coisas para o estilo de Brenda e, com frequência, deixava pouco tempo para ela fazer os preparativos para receber nossos hóspedes. Às vezes, ainda era preciso administrar outras crises, como comprar chuteiras novas para o campeonato de futebol dente de leite que começava no dia seguinte. Forçada a se adaptar a um ritmo alucinante, ela corria de um lado para o outro feito uma barata tonta. Quando finalmente conseguia ir para casa, era quase hora dos convidados chegarem e ainda precisava passar aspirador no carpete, bater os tapetes, coisas que simplesmente não consegui fazer por causa das crianças.
Quando eu voltava para casa depois do trabalho, ela estava em pânico, e a maioria dessas tarefas acabava sobrando para mim, enquanto nos esforçávamos ao máximo para que tudo estivesse nos trinques quando os convidados chegassem. Então, fui firme com ela. Por que você faz tudo isso? Perguntei, com aspereza. É ridículo. Ninguém se importa de verdade com o jeito como os guardanapos estão dobrados, nem se a casa está perfeita. Pelo amor de qualquer coisa, eles são nossos amigos. Se não conseguem conviver com um pouco de bagunça, então que jantem em outro lugar. Melhor ainda, que encontrem outros amigos. Como essa linha de argumentação não deu certo, lancei mão de uma outra abordagem. Olhe para você! Exclamei. Está correndo para cima e para baixo feito uma louca atrás de coisas que nem importam. Você está deixando as crianças e eu perturbados. Cheguei num ponto em que nem quero mais convidar as pessoas para vir aqui em casa. Pare com isso. Estou certo de que feri os sentimentos de Brenda, mas alguém precisava tomar a iniciativa e dizer a verdade. Eu sabia que estava com a razão. Ou será que não? Isso é um ministério? Depois de um dos meus pequenos sermões, Brenda me disse, em meio a lágrimas, não posso mais convidar ninguém para vir aqui até que as crianças estejam mais crescidas. Se não vou conseguir receber bem nossos convidados, então é melhor que nem venham. Aquilo era ainda mais louco. Minha intenção não havia sido dizer que não queria mais ter visitas em casa, pois gostava de receber nossos amigos. Brenda, você está me dizendo que vai nos privar como família da companhia de nossos amigos só porque você não pode fazer tudo do jeito que quer? Não acha que é uma medida um pouco extrema? Será que você não entende, Fred? Perguntou ela, com olhos suplicantes. Não espero que você se preocupe com essas coisas como eu, mas é importante fazer o meu melhor. Para mim, receber nossos amigos é um ministério. Ministério? Era a primeira vez que eu ouvia esse termo relacionado a churrascos de domingo. A palavra me acertou em cheio. Brenda considerava isso um ministério? Finalmente comecei a entender, e quando isso aconteceu, refleti sobre a maneira como vinha lidando com aquela situação. Normalmente, quando a hora H se aproximava, eu ajudava sem muita vontade a cuidar das crianças, dar uma ajeitada na casa ou varrer a calçada. Fazia uma coisa aqui e outra ali até o momento de atender a campainha e convidar nossos amigos para entrar. Só então acabavam todos os preparativos. Sem dúvida, precisava ser firme, mas era comigo mesmo que devia fazê-lo. Precisava dar espaço para que Brenda desenvolvesse seu dom de hospitalidade. Se íamos ter visitas durante a semana, eu voltava uma hora antes do trabalho para ajudar com o serviço da casa. Nos finais de semana, certificava-me de estar por perto horas antes de os convidados chegarem. Fazia a maior parte das tarefas braçais, como passar aspirador e tirar o pó dos móveis, liberando Brenda para dar seus toques especiais em tudo. Lavava tigelas e panelas enquanto as receitas progrediam de estágio em estágio. No inverno, tirava a neve da entrada ou varria a calçada no verão. Preparava um fogo na lareira e ajeitava as almofadas do sofá. Em resumo, transformava-me em multi-homem, o herói da faxina e da arrumação. Observei que Brenda e eu nos tornamos mais próximos ao trabalharmos juntos com o objetivo comum de deixar a casa um brinco, pronta para os convidados famintos que iriam saborear uma das deliciosas refeições caseiras de minha esposa. Mas não é só o objetivo em comum que conta, ou eu entender o dom de Brenda e sentir a mesma premência que a leva a fazer tanta coisa. Na verdade, não entendo. O fato é que comecei a reconhecer que ela possui um ministério autêntico dentro de nosso lar e passei a honrá-lo juntamente com os meus próprios ministérios. Assim, ela sente-se unida a mim. A essência de Brenda é que determina as condições para a união. Se eu passasse por cima do seu dom de hospitalidade, não haveria união. Façamos uma rápida reflexão sobre esse assunto. Nenhum senhor compra um servo na esperança de que este dificulte a expressão de seus dons e ministérios. E nenhum servo permite que sua orelha seja furada com a intenção de tornar mais penoso o trabalho de seu senhor.
O servo ama seu senhor e abre mão de tudo para certificar-se de que seu senhor tenha uma vida plena e garantir que seus dons e ministérios possam se desenvolver ao máximo. E quanto à sua esposa? Você está contribuindo para que ela agrade ao Senhor? Imagine a liberdade que sua esposa possuía para servir a Deus antes do casamento. Quando Deus tocava o coração dela para fazer alguma coisa, ela simplesmente atendia. Quando Deus lhe pedia que contribuísse com o missionário necessitado, ela obedecia. Ela acatava as convicções do Espírito sem interferência alguma. Podia descansar quando precisasse e orar quando desejasse. Agora, tudo isso deve passar por você, certo? Ela esperava ter ainda mais liberdade depois que se casasse. Foi isso que aconteceu? Você deu espaço para ela e tomou alguns fardos sobre seus ombros para que ela pudesse, de fato, se desenvolver? Descubra quem ela é. Nesse aspecto, Fred não é o único transgressor ao recusar-se a permitir que sua esposa se desenvolva. Eu, Steve, tenho uma esposa que é a mulher mais criativa do mundo. Quando ela coloca um abajur ao lado de uma cadeira, pode ter certeza de que aquele é o lugar certo. Tudo que ela toca se ajeita e fica lindo, e Deus lhe deu muitos talentos criativos. Porém, quando nos casamos, eu não ligava a mínima. Só queria que ela se parecesse com as mulheres que eu conhecia. Queria me sentir bem, e nem me passava pela cabeça o que ela poderia sentir se eu impusesse minha vontade. A criatividade de Sandy podia ser vista nas roupas lindas que ela comprava. Apesar de ela ter um bom gosto e estilo que outras mulheres invejavam, eu não me importava. Queria que ela se vestisse como uma princesinha. Comprava saias rodadas e blusas com laços para ela e me enchia de orgulho quando ela se vestia do jeito que eu gostava. Tudo bem que ela ficava sem graça, impaciente e zangada, mas para mim estava linda de morrer. Tenho uma foto dela vestindo uma dessas roupas bregas que lhe comprei, e meu coração se aperta só de olhar para ela. Como eu era idiota de esperar que ela se vestisse de um jeito comum, sem graça e monótono, ao invés de permitir que ela se expressasse. Porque demorei tanto para perceber seus dons singulares e minha própria responsabilidade de ajudá-la a desenvolver esses talentos maravilhosos, ao invés de rebaixá-los? Como tantos homens cristãos, achei que meu trabalho era ser o chefe, e o mais importante de tudo era aquilo que eu dizia. Os sentimentos de minha esposa não valiam nada se comparados à minha opinião sobre como as coisas deviam ser. Essa atitude do coração é capaz de acabar com qualquer relacionamento e destruir as mulheres em geral. Encontrei-me há pouco tempo com Rich Stearns, um dos diretores da organização Visão Mundial, e estávamos discutindo a terrível situação das mulheres ao redor do mundo. A pobreza com a qual elas sofrem tem muitas causas, mas nós dois concordamos quanto a uma das mais importantes: o pecado dos homens. São os homens que maltratam essas mulheres, consideram-nas cidadãs de segunda categoria e as expulsam de casa ou as abandonam sem a menor consideração pelo bem-estar delas. Alguns homens são literalmente mais atenciosos com seus animais de estimação do que com a esposa. Esse tratamento mantém as mulheres subjugadas, totalmente alienadas dos propósitos de Deus para elas. Que diferença gritante do ideal de Deus, no qual a mulher é valorizada pelo homem. Assim, avalie a maneira como você trata sua esposa. Se é grosseiro e desatencioso, confesse isso a ela. Peça seu perdão e comece o processo de descobrir finalmente o que Deus planejou para ela. Preste atenção. Talvez você tenha dificuldade em reconhecer o ministério de sua esposa, mas sempre poderá ouvir sua premência se mantiver suas antenas ligadas. Eis um exemplo. Ao redor da vizinhança onde eu, Fred, moro, há uma pista de cerca de 3 quilômetros de extensão onde Brenda e eu gostamos de nos exercitar, dando voltas de bicicleta nas noites quentes de verão. Num começo de noite, enquanto completávamos a penúltima das nossas 5 voltas habituais, vimos nosso amigo Jack conversando na entrada da garagem com José, um conhecido nosso da igreja. Ansiosos para completar as 5 voltas antes de parar, só acenamos amigavelmente e continuamos pedalando. Quando passamos por lá novamente, no final da 5ª volta, vimos que o carro de José não estava mais lá e que Jack já havia entrado em casa.
Brenda ficou preocupada que Jack tivesse achado falta de educação da nossa parte não parar para cumprimentá-lo antes e disse: talvez você devesse entrar e explicar para Jack que queríamos completar nossas voltas antes de parar e conversar com ele e José. Só podia ser brincadeira. Em primeiro lugar, eu tinha coisas melhores a fazer. Estava gravando algumas músicas para o diretor do Ministério de Louvor da igreja e queria terminar isso antes de ir para a cama. Em segundo lugar, estava ficando escuro. Nunca bato à porta de um vizinho depois que já escureceu no verão. Talvez seja uma coisa de homem, mas a casa de um sujeito é seu castelo, e bater a porta depois de escurecer é como atacar a paz do seu reino. Em terceiro lugar, sabia que Jack era um cara típico. Não havia nem pensado nisso, pois os homens simplesmente não pensam nessas coisas. Não queria fazer uma tempestade num copo d'água. Em quarto lugar, só gente fresca sai por aí se certificando de que ninguém está magoado. Em quinto lugar, Jack estava claramente de bom humor e parecendo muito amigável enquanto conversava com José, mas eu não estava num dia muito sociável. Sabia que se batesse sua porta, ficaríamos conversando pelo menos meia hora, 40 minutos. Isso é absolutamente desnecessário, Brenda, disse eu. Pode crer que Jack já se esqueceu de que passamos na frente da casa dele. Pode até ser, mas ultimamente, quando passamos por ele de bicicleta outras vezes, tive a impressão de que ele queria dizer alguma coisa. Só gostaria que ele soubesse que, quando estamos andando de bicicleta, é um exercício, e não passeio. Não paramos porque precisamos terminar de nos exercitar, e não porque somos antipáticos. Meu nível de irritação subiu 2 pontos. Precisava gravar as músicas e logo seria a hora de dormir. Fechei a porta da garagem, passei por Brenda para entrar na sala e disse: não vou ser controlado pelas impressões dele. Se ele acha que sou mal educado só porque não paro toda vez que passo pela casa dele de bicicleta, isso é problema dele. Tenho minha própria casa, minha própria vida e não preciso explicar minhas decisões para cada vizinho que encontro pelo caminho. Além disso, ele nem pensou no que aconteceu. Homens não ligam para essas coisas. Sentei-me e pus um CD para tocar. Brenda me seguiu e sentou-se perto de mim, com um jeito de quem não ia embora tão cedo. Ainda acho que é a coisa certa a se fazer, comentou. Então vá você conversar com Jack. Tenho outras coisas para fazer, como gravar essas músicas. Você sabe que não posso fazer isso. Não posso bater a porta e dizer para Tânia: oi, posso falar com Jack? Seria esquisito demais. A essa altura, havia chegado aos limites conhecidos de minha paciência. As coisas precisam ser sempre do seu jeito, não é? Você acha que é a única pessoa da família que entende alguma coisa de relacionamentos. Num tom não muito meigo, ela me lembrou: você sabe que tenho mais percepção para essas coisas do que você. Ao que eu repliquei: isso não significa que você nunca está errada e eu nunca estou certo. Ele é um cara, e caras se conhecem. Ele nem pensou mais nisso. Ainda assim, acho que você devia ir lá, disse ela. Mesmo que estivesse determinado a não ceder, sabia que não demoraria muito para estar pedalando de volta para a casa de Jack. Apesar de não entender como isso podia ser tão importante para ela, podia ouvir como era. Ela não conseguia deixar aquilo de lado. Não havia me dado um único motivo decente, mas devia haver uma razão. Decidi que iria, mas que faria isso mais tarde. Não estava com pressa de bancar o bobo na frente de Jack. Sem poder ler meus pensamentos, ela achou que eu estava me fingindo de morto. Tudo bem. Fique assim, disse Brenda de mau humor. Eu vou para cima tomar um banho e me preparar para dormir. Não ia deixá-la sair sem uma resposta. Puxa, que legal da sua parte. Você vai dormir depois de me mandar sair e ficar sabe-se lá quanto tempo fora. Não me espere acordada. Talvez eu nunca volte. Tudo bem que eu estava sendo infantil, mas tinha meus motivos. Peguei a bicicleta e fui até a casa de Jack. A essa altura, já estava bem escuro e me sentia um tonto batendo a porta do castelo de Jack.
Quando a porta se abriu, Jack apareceu com uma expressão sincera de surpresa. Apertou minha mão dando um grande sorriso e me convidou para entrar. Vamos conversar um pouco. Eu sabia. Decidi diverti-lo com uma descrição detalhada dos 20 minutos passados, imaginando que poderíamos rir juntos sobre o raciocínio das mulheres. Jack entendeu onde eu queria chegar. Quando você e Brenda passaram por aqui e foram embora, nem pensei mais no assunto. Foi o que eu achei, disse, pensando comigo mesmo. Espere só até Brenda ouvir isso. Ficamos batendo papo por uns, sim, eu estava certo, 40 minutos. Na verdade, fiquei lá tanto tempo que Brenda achou necessário ir me salvar e pedalou até a casa de Jack. Ao voltarmos juntos para casa, ela perguntou, com cautela, então, o que ele disse? Disse que não havia nem pensado nisso. Deve ter dito isso só por educação. Dei de ombros e disse, duvido. Os homens não são complicados desse jeito. Além disso, deu para ver que ele não havia se importado. Percorremos o resto do caminho em silêncio. Ela sabia que eu estava certo. Ao me preparar para ir dormir, sentei-me em minha cadeira e falei, Brenda, você precisa me dizer uma coisa. Fui até a casa do Jack apesar de saber que isso não era necessário. Fiz isso só por você. Simplesmente porque parecia importante para você. Isso quer dizer alguma coisa para você? Esperava uma resposta curta e simples. Fiquei admirado com seu entusiasmo ao exclamar, claro, foi importante demais. Estou me esforçando para sermos bons vizinhos. Acho que, como cristãos, poderíamos nos dedicar mais a isso. A meu ver, você deu um passo importante nesse sentido e isso significou muito para mim. Fiquei absolutamente pasmo. Nosso medidor de intimidade subiu bastante naquela noite, e uma coisa tão simples como ir conversar com meu vizinho a pedido de Brenda tocou profundamente o seu coração. Tudo bem que eu estava certo desde o começo e tratava-se de um caso perfeito para o árbitro supremo entrar em ação. Poderia ter arbitrado em meu próprio favor e ficado em casa, ter concluído minha gravação e ido para a cama no horário de sempre. Mas teria sido justo? Eu teria calado a voz dela antes de ouvir a premência de seu coração e teria enterrado seu ministério. Um servo sempre dá espaço para os dons e ministérios de seu senhor, a fim de que ele possa ter uma vida plena e se desenvolver. Por isso devemos continuar conversando com nossas esposas, não tanto para entender, mas para ouvir seus sentimentos. Devemos abrir espaço para aquilo que Deus coloca nos corações delas e respeitar seus dons, mesmo que seja difícil reconhecer alguns deles. Seu esforço para criar espaço para os dons de sua esposa dá à essência dela a liberdade de encontrar seu lugar dentro do casamento. Perguntas para reflexão e discussão. 1. Que oportunidades você e sua esposa têm de trabalhar juntos por um objetivo em comum? 2. De que maneiras significativas você está facilitando que sua esposa sirva e agrade ao Senhor? 3. De que maneiras significativas você tem permitido que sua esposa desenvolva os seus dons? 4. Como você avaliaria os dons de sua esposa? Em quais oportunidades de ministério ela se sente mais realizada?